Olá, o meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Cresce Sem Segredos e hoje vamos falar sobre o tema de financiamento a 100% com garantia do Estado, quem tem direito e como obtê-lo. Antes de mais explicar um bocadinho o que é a garantia do Estado para o financiamento a 100%. Basicamente aquilo que foi criado, aprovado em 2023 e reforçado em 2024, é que devido à crise de habitação no nosso país, onde principalmente abrangia os jovens, onde não havia possibilidade dos jovens sair ou ter acesso à habitação própria, o Estado criou uma medida em que apoia os jovens tanto a nível fiscal, isto é, em termos de impostos, não pagam os impostos habitualmente cobrados na transmissão do imóvel e conseguem ter uma garantia do Estado até 15% do valor, isto é, conseguem ter um valor de financiamento a 100%. Isto é, implica que, ou dá a vantagem de um jovem que esteja a começar a sua vida profissional e que ainda não tenha nenhum valor de entrada, possa adquirir o seu imóvel sem ter que dar um valor de entrada e assim possibilitar a sua compra. Se não houvesse essa garantia, muitos jovens teriam que dar os 10% de entrada e devido aos valores do imóvel, que seja 200 mil, 300 mil, estaríamos a falar entre 20 e 30 mil euros de entrada e muitas vezes isso acabava por destruir o sonho de comprar a sua casa, não é? A sua habitação própria permanente. Isto começou como? Começou devido à crise habitacional e foi uma medida que o Governo criou de forma a tentar combater esta situação. O público-alvo desta medida é, sem dúvida, os jovens de Portugal. Tudo que seja jovens até aos 35 anos, residentes e fiscalmente em Portugal, efetivamente é o público-alvo e foi para eles que esta medida foi criada. Foi para abraçar, digamos assim, ou dar as mesmas oportunidades aos jovens que estão a começar a sua vida profissional. E então, para isso, o Estado criou a medida e essa medida tem certos requisitos. E quais são estes requisitos? Primeiro, ter até 35 anos inclusive, isto é, se tiver 35 anos ainda pode ter acesso a esta garantia, até fazer 36, como eu costumo dizer, se fizer a escritura no último seu dia dos 35 ainda pode ter acesso a essa garantia. Não pode é ter tido nenhum imóvel nos últimos 3 anos em seu nome e tem que ser fiscalmente residente em Portugal. Também não pode ter dívidas, nem à segurança social, nem às finanças. A partir daí, tem acesso ao digamos assim, ao público. Foi a medida em que o Estado criou para abraçar e resolver a crise habitacional em Portugal. Colocando então os requisitos que acabei de falar na prática, temos o seguinte. Ser até aos 35 anos, atenção que se for casal tem que ser os dois até aos 35 anos. Se um tiver 36 anos, por exemplo, já não tem acesso. Máximo 8º escalão do IRS, isto representa um rendimento anual na casa dos 80 mil euros. Ser a primeira habitação própria permanente. Não ter dívidas, segurança social e finanças. Não ter beneficiado previamente desta garantia antes. E o imóvel não custar mais que 450 mil euros. Se encaixar nestes requisitos, tem acesso. Agora, tenha atenção, eu tenho tido muitos casos que muita gente pensa que tem direito e não tem direito. Já passo a explicar o porquê. Muita gente, principalmente portugueses, que estão a trabalhar fora, pensam que, ok, eu sou cidadão português e como tal eu tenho acesso à garantia do Estado, então eu vou comprar um imóvel. E tenho sido contactado por muitos casos desse género, mas infelizmente, por exemplo, essas pessoas
não são compatíveis, isto é, não entram porque, apesar de serem cidadãos portugueses, não têm a morada fiscal em Portugal. Isto é, como trabalham noutro país, fazem a declaração de impostos noutro país e, como tal, estão fora do acesso à garantia do Estado. Um segundo caso que também acontece imenso é as heranças. Isto é, existe alguns casos em que as pessoas, efetivamente, vêm ter connosco porque querem comprar o seu imóvel e acabam por ter acesso a uma herança que acaba, mesmo que seja uma percentagem muito pequena de um imóvel urbano. Quando digo imóvel urbano, pode ser uma casa em ruínas, para uma habitação que esteja em bom ou pior estado. Isso não é classificado. O que é classificado é se a pessoa tem ou não. E muita gente tem vindo que tem, ou através do pai, do avô, etc. Faz parte de um conjunto de herdeiros e que, infelizmente, esses herdeiros ou esse conjunto, o facto de ter um imóvel em seu nome, faz com que já não consiga ter acesso ao financiamento do Estado. E como é que o Estado sabe isso? Em que um dos documentos que é preciso para ter acesso à garantia do Estado é a certidão predial negativa. Isto é uma certidão que está para tirar online, onde as pessoas conseguem, ou isto é, nas finanças, emite a certidão a dizer que não tem nenhum imóvel urbano em seu nome. E se essa certidão não sair, não dá acesso ao financiamento do Estado. Ai, André, mas eu posso ir às finanças? Epá, poder pode, mas a realidade é que se não é algo manual, é algo que está muito automatizado, ou dá ou não dá. Eu já tive um imóvel em meu nome, já foi a minha habitação própria permanente, eu até já vendi, já não tenho, e foi há 4 anos. Ou passou os 3 anos. Tenho acesso? Tenho. André, olha, eu tenho um T1, mas está arrendado. É a minha habitação secundária. Como vou comprar uma habitação para a própria permanente, tenho acesso? Não, porque já tenho um imóvel. As pessoas não podem ter nenhum imóvel urbano, seja com condições de habitabilidade, sem condições de habitabilidade, arrendadas ou não, em seu nome. Tendo, deixam de ter acesso. André, olha, eu sou imigrante, sou fiscalmente residente em Portugal, faço os meus impostos, etc. Eu tenho acesso? Tenho, se tiver título de residência permanente. Se ainda tiver o título de residência temporário, não tenho acesso. Tenho acesso a financiamento bancário, mas não ao financiamento a 100%. Uma das perguntas também que muita gente me faz é: André, olha, eu até estou num país que não Portugal, eu quero ir de vez, quero fazer a minha vida em Portugal, quero fazer esta mudança, eu posso ter acesso, eu vou e compro logo de imediato um imóvel a 100% de financiamento, eu tenho acesso? Não, não tenho. Porque todos os seus dados fiscais vão estar inerentes a outro país e por isso não tem acesso. Isto é, teria que regressar, arranjar um trabalho em Portugal, fazer os descontos em Portugal, fazer o IRS e nota de liquidação junto do sistema das finanças português e a partir daí teria acesso ao financiamento a 100%. Muita gente também vai ter comigo e diz: André, eu já tive dívidas, mas já as paguei ou às finanças, à Segurança Social, no passado. Eu posso ter acesso? Se efetivamente estão pagas, pode. Porquê? Porque o importante é nós termos, que eu já vou explicar a seguir, os seguintes documentos, que são as certidões de não dívida. Se essas certidões saírem, porque ainda por cima são pedidas online, é automático, tem acesso. Apesar de toda a documentação que é preciso para o financiamento bancário, desde os documentos de identificação, recibos de vencimento, IRS, nota de liquidação, extratos bancários, o que é normal, também é perfeitamente normal se quem lhe for tratado do seu financiamento lhe pedir estes 3 itens a mais que estão cá. Não acho estranho, porque é normal. E quais são? Certidão de não dívida às finanças, certidão de não dívida à Segurança Social e certidão predial negativa. Isto quer dizer o quê?
que, tendo estas 3 certidões, a sua situação permite-lhe ter acesso à garantia do Estado. André, onde é que eu tiro estas certidões? Simples. Estas 2 certidões, esta certidão, certidão de não dívida às finanças e a certidão predial negativa, você tira através do site das finanças, através da sua senha, do seu acesso online, vai e escreve em cima no campo de pesquisa certidões, depois abre o item certidões e tem lá várias opções, comprovativos de morada, etc, etc, e procura a certidão de não dívida, a certidão predial negativa. Faz obter e descarrega no momento, é gratuito, não tem nenhum tipo de custo e descarrega na hora, ok? Se alguma destas certidões não sair, aconselho a saber o motivo, porque algo então não está de acordo com aquilo que pensa. Tanto a predial negativa, que efetivamente o site das finanças está a assumir que é herdeiro ou que tem algum imóvel em seu nome, ou, se não sei das finanças, quer dizer que existe alguma situação que possa estar por regularizar um imposto de selo, um IUC de um automóvel, não sei, existem várias situações que pode originar isso e o importante é resolver para depois tentar novamente. E a certidão de não dívida à Segurança Social. André, tira-se também no site da Segurança Social online. O que eu aconselho, se não tem o registro, faça o registro, peça a sua senha, pode demorar 1, 2, 3 dias e a partir daí também online consegue descarregar este documento. Estes são os 3 itens obrigatórios e que têm que ser enviados para o banco junto do seu processo. André, eu tenho estes 2, mas não tenho este. Ou tenho estes 2, não tenho este. É possível? Não. Ou temos os 3, ou não tem acesso ao financiamento. Atenção, financiamento da garantia do Estado. Então agora vamos explicar a parte da montagem da operação. É tudo igual, funciona tudo da mesma forma. O preço do dinheiro, neste caso, o spread, é o mesmo. A questão da avaliação tem que ser superior ao valor de escritura. Como é que isto tudo funciona? Efetivamente, a garantia do Estado, como todos, imagino que agora o valor de escritura é 100 mil e quer os 100 mil, o processo de garantia do Estado não é aprovado. Porque tem a ver com os critérios de taxa de esforço, de rendimentos, de IRS, cada banco aplica. Mas esse mesmo processo, noutro banco, foi aprovado com a garantia do Estado. Por isso, eu vou dizer que a coisa é igual porque é o normal. Todos os bancos têm sistemas de análise de processos diferentes, dão mais valor a uns pormenores do que a outros. Por isso aqui a questão é, temos que ver qual é o melhor banco. Como eu costumo dizer, e as pessoas vêm ter comigo, André, quero fazer um financiamento, qual é o melhor banco? O que eu costumo dizer, olha, o melhor banco é aquele que te empresta. Agora, se tu tiveres 5 que te empresta, ok, nesses 5, vamos ver qual é o melhor para ti. Porque se só tiveres um que te empreste, não adianta nada dizer que o banco é o outro. Porque depois tu o queres fazer ou não queres fazer, não é? Um bocado por aí. Os bancos, não é? Num processo normal, têm o seu preço e têm os seus critérios de avaliação. Por isso, se lhe disser que no banco Y é aprovado a financiamento a 100%, não quer dizer que no banco Y, ou X neste caso, que o financiamento seja aprovado, o financiamento a 100%. Porque, como tudo, cada banco tem os seus critérios de avaliação, não é? Inclusive, só para ter uma ideia, tem acontecido em determinado banco, onde se for um financiamento, imagine, para 100 mil euros, mas de regime normal, isto é, o cliente vai comprar um imóvel por 110 mil euros e quer 100 mil euros de financiamento. O processo, como não é garantia do Estado, é aprovado e a questão da aprovação está ultrapassada, que é como eu lhe digo, cada análise é uma análise. Agora vamos à questão da avaliação. É igual, é pior, como é? Na minha opinião, é melhor. Passo a explicar. Num processo normal, a questão da avaliação e da escritura é o seguinte. O banco empresta 90% do valor de escritura, isto é,
o valor máximo permitido de financiamento bancário é 90% do valor de escritura. Contudo, tem que haver uma avaliação. E consoante os bancos, o chamado LTV, que é a relação valor do imóvel versus o risco de financiamento, há bancos que vão entre 80% a 85%. E isto também, numa operação bancária, pode ser importante analisarmos. Quer dizer que, se eu vou comprar um imóvel por 100 mil, o valor da avaliação tem que vir superior, tem que vir a 110 mil. Senão, o que é que vai acontecer numa situação normal? A escritura é por 100 mil, o valor da avaliação é 100 mil. Na teoria, os 90% eu quero pedir ao banco 90 mil euros, mas como a avaliação vem de 80% a 85%, consoante o banco que eu for, eu vou conseguir o financiamento máximo de 80 ou 85 mil euros. Por isso, o facto de o Banco de Portugal permitir ir aos 90% do valor de escritura não é uma garantia que seja 90% do valor de escritura. Isto é, se a avaliação for inferior, o valor de financiamento é inferior. Porque o banco empresta 90% de um, 80%, 85% do outro, do menor dos valores. A expectativa, e isso é o que tem acontecido também devido à avaliação dos imóveis, é que a avaliação por norma vem sempre superior ao valor de escritura, não é? Por norma, eu pus aqui 100 mil, só para dar este exemplo, mas por norma, alguém que vai comprar uma casa por 100 mil, a avaliação vem por 110, 115, 120, e então conseguimos ir buscar os 90%, que são os 90 mil euros, que é para isso que eu estou preparado. Na garantia do Estado é diferente. Porquê? Porque na garantia do Estado, o que é preciso é que o valor da avaliação seja igual ao valor da escritura. Isto é, se eu for comprar um imóvel de 100 mil euros, eu só preciso que a avaliação venha a 100 mil euros. Por isso é que a garantia do Estado vai até 15%, que é o LTV da avaliação que a maior parte dos bancos trabalham. Este é o cenário, por isso, à partida, é sempre mais fácil a avaliação bater entre o valor de escritura e o valor da avaliação ser próximos do que vir acima. O que é que tem que ter atenção com isso? André, mas eu soube de colegas meus que foram comprar um apartamento e a avaliação veio abaixo. Sim, porque também tem que ter cuidado com uma coisa, que chama-se a especulação. Não é porque eu vou comprar um apartamento, por exemplo, aqui na zona de Braga, e tenho acesso ao financiamento de Estado, onde eu consigo pagar um valor de prestação de 850 euros por mês, e que por causa disso eu já posso escolher um apartamento que gosto muito, que está todo SPTO, mas está-me a ser a 3.500 euros um metro quadrado. Se calhar a coisa pode não correr muito bem nesse sentido, não é? Tem a ver também muito com isso. Também é importante perceber se aquilo que eu estou a comprar também é o valor dentro do mercado onde estamos. Em suma, aquilo que tem que ter atenção é se efetivamente cumpre todos esses requisitos. Aliás, tenha atenção à certidão perdial negativa, tenha atenção às declarações de não dívida, finanças e segurança social, e se efetivamente no passado recente teve algum imóvel em seu nome, mesmo que não tenha sido a sua habitação própria permanente. Por isso, aconselho a ter esse cuidado, aconselho a não dar promessas de compra e reservas de compra, sem primeiro ter a certeza se cumpre estes requisitos, se isto realmente for um facto importante para o sucesso da operação. Contacte-me, eu posso ajudá-lo a avaliar a sua situação, a saber se realmente cumpre, se não cumpre e se este processo é viável para si. Muito obrigado por ter assistido ao meu podcast. O meu nome é André Gomes. Siga as minhas redes sociais, a nossa página e qualquer dúvida entre em contacto.